Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu não sei em que horário vocês vão assistir esse vídeo, mas espero que estejam todos bem, ok? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Engenheira Arteira. Hoje nós vamos para mais uma aula de verbo to be, porém, nós vamos falar sobre os tempos passado e futuro. Antes de mais nada, pessoal, quero desejar muito boas-vindas para vocês. Para quem já acompanhou a aula anterior ou para quem está chegando aqui pela primeira vez, tá? O que está acontecendo? Eu estou fazendo o projeto Missão Poliglotas, tá? Nesse projeto, eu quero fazer algumas aulas para vocês de idiomas, pegando tudo desde o comecinho, tá? Então, assim, para aquelas pessoas que não tiveram nenhum contato com um outro idioma, para aquelas pessoas que têm vontade de aprender, mas não está tendo tempo para frequentar um curso presencial, não está tendo dinheiro para arcar com um curso presencial, eu vou montando algumas aulas, vou deixar disponíveis aqui no YouTube para vocês, porque assim vocês estudam quando tiver um tempinho sobrando, quando tiver no ônibus, no trem, no metrô. E é uma forma de vocês estarem um pouco mais preparados para quando forem realmente começar um curso. Então vamos lá, galera. Como que é? Eu não sei se vocês lembram, mas na última aula eu tinha falado sobre o verbo to be, porque afinal de contas, impreterivelmente a gente tem que começar por ele. Não tem jeito, pessoal. Mil desculpas, mas não tem jeito. A gente realmente precisa começar pelo verbo to be. Na aula anterior, eu falei para vocês referente às formas afirmativa, negativa e interrogativa no tempo presente, passando para vocês tanto a parte por extenso quanto a parte contraída, tá bom? Se vocês por algum motivo não viram o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula para vocês darem uma olhada na aula número 1 e depois virem para essa. Caso vocês já tenham visto, vamos dar sequência a essa aula número 2, que é onde eu vou falar para vocês sobre passado e futuro. Então, vamos lá, pessoal. Como eu tinha falado, para essa aula nós vamos usar os outros tempos verbais, tá bom? Que seria passado e futuro, e também tirar uma dúvida que eu vejo que é muito recorrente, tá? Muita gente fica um pouco confusa na hora de usar was, were e did. Então, eu vou mostrar para vocês o pulo do gato para vocês entenderem como é que funciona a diferença e quando que a gente usa cada um, belezinha? Mas, então agora vamos começar, já falei demais, já falei bastante, então agora bora pro que interessa. Então, gente, para passar os verbos, o verbo to be pro passado, é muito fácil, tá? A gente vai usar o was e o were. Vocês lembram que eu falei na aula anterior que no tempo presente a gente precisava tomar cuidado com o pronome da frase, porque esse pronome ia mostrar qual verbo a gente ia usar? Pois então, aqui no passado é a mesma coisa, tá? Então, quando for uma frase com I, he, she e it, nós usaremos was. Quando a frase utilizar you, tanto no singular e plural, we e they, nós vamos usar o were. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. Então, olha só, galerinha. O was. Nós vamos usar para frases que usem os pronomes I, he, she ou it, tá? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês com a tradução. Deixa eu passar a pronúncia para vocês. Então, vamos lá. I was at my house. He was busy. She was angry. I don't have coffee. It was expensive. Então, vocês podem ver que
Se eu uso esses pronomes, eu uso o was. Eu não posso usar o were quando eu usar esses pronomes, senão a frase fica errada, tá bom? Agora, o were, pessoal. O were, a gente vai usar para os pronomes you, tanto no singular quanto no plural, we e they. Então, vamos para os exemplos. You were small. We were close to you. You were lost. They were upset. Agora, pessoal, é hora de cumprir com a promessa. Lembra que no comecinho eu falei para vocês que eu ia explicar a diferença entre was, were e did? Então, agora é hora de passar o segredinho para vocês, tá? Então, assim, olha, was e were, eles são simplesmente o verbo to be no passado. Então, para todas as frases que vocês precisem usar o ser ou estar, vocês usam was e were, fazendo a separação dos pronomes como eu expliquei. Agora, se vocês vão dizer uma frase onde não seja usado o verbo to be e o verbo já esteja no passado, aí vocês usam o did ou o negativo didn't, que é a contração de did not, tá bom? Então, assim, o pulo do gato é: se usa o verbo to be, was e were. Se usa outro verbo, did ou didn't, tá bom? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Então, olha só, galerinha. I was very sick last week. Então, eu estava muito doente semana passada. Nesse caso, eu não posso dizer I was did ou I were did. Então, se na frase tem was ou were, o did não entra na mesma ideia, na mesma frase, entendeu? Outro exemplo. You were the first in your class. Você era o primeiro da sua turma. Então, mais uma vez, was para os seus pronomes, were para os seus pronomes. Uma frase que eu achei interessante colocar para vocês é essa aqui, ó. Did she tell you what was going on? Ela te contou o que estava acontecendo? Por mais que tenha o did e o was na mesma frase, vocês conseguem perceber que eu consigo cortar essa frase? Então, por exemplo, eu posso simplesmente falar Did she tell you? Ela te contou? Então, como não tem a necessidade, não tem o verbo to be nessa frase, aí entra o did, tá? Da mesma forma na frase seguinte, olha só. He didn't find the car key. Ele não achou a chave do carro. Tá vendo, galera? Não tem verbo to be, não tem was, não tem were. Então, para decorar é muito simples. Verbo to be, was e were. Outros verbos, did ou didn't. Belezinha? Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre o passado negativo, tá? É muito fácil. A gente coloca o verbo to be e coloca o not. Simples assim. Ou ainda temos a forma contraída. Então, olha só. I was not the tallest. I wasn't the tallest. You were not my neighbor. You weren't my neighbor. Certo? Aqui entra a mesma questão que eu tinha falado para vocês na aula passada, tá? Se for utilizar por extenso, é uma situação onde a gente coloca para um texto mais formal, para uma conversa mais formal, tá? A forma contraída a gente usa para deixar o texto mais rápido, a fala mais fluida, em situações onde a gente pode ter aí um pouco de informalidade. Então, por exemplo, se nós vamos conversar com algum familiar, com algum amigo, alguma situação em que não haja a necessidade de tamanha formalidade. Aí nós podemos usar a forma contraída sem nenhum problema, tá bom? Então aqui, pessoal,
lembrando mais uma vez umas regrinhas, tá? Que da mesma forma como o português, o inglês também tem as suas regrinhas e a gente precisa lembrar, tá? Então, referente ao did, tá bom? O did, was e were não podem ser usados na mesma frase, como eu tinha mostrado para vocês agora há pouco, certo? Outra coisa, vocês já perceberam que quando vamos falar no passado, alguns verbos eles mudam a forma da escrita, tá bom? Nesse caso, se vai ser usado o did, esses verbos eles não mudam, tá bom? O did obrigatoriamente traz o verbo com a mesma escrita da infinitiva, tá bom? Não muda a forma do verbo quando a gente usa o did. Agora, gente, a questão do interrogativo, tá? Vamos seguir a mesma regra que a gente aprendeu para o tempo presente. Toda vez que for uma pergunta, vem primeiro o verbo, depois o pronome. Então, vamos lá ver como é que fica. Olha só. Was I, was he, she ou it, were you, were we, were they. Agora na negativa. Was not I, ou na contração wasn't I, was not he, she ou it, wasn't he, she ou it, were not you, we, they, weren't you, we e they. Então, sem segredo, né, pessoal? É uma coisa que eu já tinha passado para vocês e vai se repetir. É uma pergunta, primeiro o verbo, depois o pronome. Agora, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo futuro, tá? Então, assim, ó, quando a gente vai falar do verbo to be no futuro, nós temos duas opções. Ou nós combinamos o verbo to be com o termo going to, ou nós utilizamos o will, tá bom? Tem algumas particularidades para cada um. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E vou começar pelo will. Olha só. No inglês, pessoal, nós vamos usar o will e won't quando a frase estiver relacionada com situações de tempo, lugar e idade, tá? Também é a forma mais utilizada. Então, o mais comum é que vocês vejam frases futuras fazendo uso de will e won't, tá bom? Mas tem uma questão. A forma mais correta de usar o will e won't é quando for tratar-se de um futuro incerto, um futuro improvável, uma coisa que você acha que pode acontecer. Aí entra com o will, tá? E ele segue as mesmas diretrizes dos outros tempos verbais, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que vai ficar. Aqui, galerinha, se a gente for falar do will como uma afirmação, estou mostrando para vocês nas duas colunas a forma por extenso e a forma contraída, tá bom? Então vamos lá. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be e they will be, certo? Agora, se nós vamos usar as formas contraídas, fica da seguinte maneira: I'll be, you'll be, he'll be, she'll be, it will be, will be, you'll be e they'll be. Gente, falando assim, colocando todos os pronomes de uma vez, fica até engraçado.
Mas parece que a gente está cantando, né? Mas é isso mesmo, tá? Como eu falei para vocês, a forma contraída, ela deixa o seu texto mais rápido. Então fica até engraçado na hora de falar. Mas, conforme vocês forem treinando e forem estudando, vocês vão estranhar menos as formas das contrações. Para negativa, pessoal, funciona da mesma maneira. Podemos usar a forma por extenso, colocando o not, e podemos usar a forma contraída, usando o won't, tá bom? Então, vamos lá para a pronúncia. Olha eu enrolando a língua, mas tudo bem, deixa para lá. Vamos lá, pessoal. I will not be, you will not be, he will not be, she will not be, it will not be, we will not be, you will not be e they will not be. Agora a pronúncia da forma contraída. I won't be, you won't be, he won't be, she won't be, it won't be, we won't be, you won't be e they won't be. Fácil, né, pessoal? Nada muito fora do que eu já tinha passado para vocês na aula anterior. Então, sem segredo. Parte por extenso e parte da contração. Aqui, pessoal, eu vou até contar um segredo para vocês, uma vergonhazinha que eu passei. Da outra vez que eu fui gravar, eu achei que eu tinha feito esse slide errado. Porque de um lado tava por extenso e no outro tava na contração. Eu falei, ai meu Deus, gravei errado, socorro, Deus. Mas aí eu reparei que eu tinha feito a parte por extenso e a parte contraída, que era para ficar melhor, para passar para vocês a questão da pronúncia. Mas enfim, vamos lá. Aqui, pessoal, segue a mesma premissa das outras interrogações de verbo to be, tá? Primeiro o verbo, depois o pronome, tanto para afirmação quanto para negação, tá bom? Então, vamos na pronúncia. Will I be? Will you be? Will he be? Will she be? Will it be? Will we be? Will you be? Will they be? Certo? Para negativa, eu trouxe para vocês a forma contraída, tá? Se for para usar o extenso, é só usar os dados da coluna positiva, colocando o not entre o will e o pronome, tá bom? Então, na contração, o que nós temos? Won't I be? Won't you be? Won't he be? Won't she be? Won't it be? Won't we be? Won't you be? E won't they be? Sem segredo, né, galera? Nada muito fora do que eu já tinha passado para vocês. Como eu falei no começo do vídeo, nós também podemos usar o going to, juntamente com o verbo to be, para colocar nas frases no tempo futuro, tá bom? Dá para usar para afirmativo, negativo e interrogativo, e a gente faz as alterações do verbo to be, como eu já tinha mostrado para vocês em outros exemplos, tá bom? O going to, pessoal, ele é usado em situações em que esse futuro seja certeiro, tá bom? Um futuro que, digamos assim, já está agendado e é certeza que vai acontecer. Caso não, nós usamos o will. Vamos lá. Para afirmação, pessoal, mesma coisa. Forma por extenso, forma contraída. Então, I am going to be, you are going to be, he is going to be, she is going to be, it is going to be,
We are going to be, you are going to be, e they are going to be. Tá vendo que a parte contraída, ela fica bem parecida com a parte usada no presente? Então não muda muita coisa, tá bom? I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're e they're going to be. Então o que vai mudar é somente o verbo to be de cada pronome. O going to be continua a mesma coisa para todos eles. Para negativa, galera, mesma coisa. Eu sei que fica bem repetitivo, mas é isso mesmo, tá? Fica bem repetitivo porque as situações são praticamente iguais, tá bom? Então, mais uma vez, trouxe para vocês a parte por extenso e a parte da negação. Aliás, por extenso e a parte da contração. Então, vamos lá. I am not going to be. You are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Going to be para todo mundo. Na contração, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Going to be também para todos os pronomes, tá bom? Bom, gente, isso é o que tinha para falar para vocês nessa segunda aula, tá bom? Espero que os tempos verbais tenham ficado esclarecido para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida de pronúncia, alguma dúvida sobre gramática, alguma dúvida sobre utilização da contração, faz o seguinte, deixa o seu comentário aqui no vídeo, vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Além disso, pessoal, dá uma ajuda para o nosso projeto, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha com o pessoal que você sabe que também quer aprender um segundo idioma. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque assim, sempre que a gente fizer um vídeo novo, vocês serão avisados e vão acompanhar a gente em primeira mão, tá bom? Muito obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!